E aí, Paulinho, me conte quem é você, Paulinho, de onde você veio parar aqui nessa reunião às 5h30 da manhã, com um monte de gente que você nem conhece, cara. Me fala um pouco de você aí, me fala um pouco da sua Então, experiência com Deus na sua caminhada, né? Nesses jovens 55 anos aí. Botei para menos, né? Deve ter uns 65, eu tenho 57. quase, tá vendo? E a Olha você. gente, a gente para esse momento, Paulinho, para poder a gente ouvir, né? Os irmãos que estão lendo a Bíblia conosco, tentar entender como Deus está agindo na vida de vocês, né? Ouvir os seus projetos e orar por ti, né? Então, assim, a gente queria muito ouvir um pouco de o que você tem para nós, né? Hoje. Pronto. Com certeza vocês teriam mais para falar para mim do que eu para vocês, né? O texto que você acabou de ler aí parece até fragmentos do capítulo 38 de Jó, quando Jó, quando o Senhor desafia Jó, né? E faz um monte de perguntas a Jó que Jó não sabia nem que existia aquelas perguntas. Então, eu sou baiano, né? Sou baiano da Gema, né? Nasci em Salvador. Passei parte da minha infância no subúrbio, da minha adolescência. Fui morar em Camaçari, casei em Camaçari, morei no Rio de Janeiro. Depois vim para Bahia, voltei para Bahia e aqui estou. A minha trajetória, ela é uma trajetória talvez não muito diferente das demais pessoas. Eu buscava na minha vida um significado, né, para algumas coisas, profissionais e espirituais. Tanto que eu lembro que quando eu ainda era chicleteiro, né, ia pulava atrás do trio elétrico, eu não chegava, todas as vezes que eu chegava em casa, de madrugada e tal, e bêbado às vezes, bebendo ou bêbado, eu não dormia sem antes ler o Novo Testamento. O Novo Testamento que eu ganhei numa escola aí, em um colégio desses aí. E eu não dormia sem ler esse Novo Testamento. Tanto que, a partir da leitura do livro de Mateus, eu dizia que... Eu disse algumas vezes lá que quando eu tivesse um filho, o nome dele seria Mateus. E assim Deus cumpriu. E o que eu vejo, o que eu acho impressionante é que todas as coisas que eu desejo, né, que eu falo para Deus, que eu digo a Deus como eu gostaria que fosse, Deus, acho que ele assina embaixo, né? Mas só que ele assina embaixo e bota umas letras miúdas, né? Aí ele escreve, ele bota assim, ok, servo. Aí embaixo ele bota assim, mas não vai ser fácil, né? E esse não vai ser fácil de Deus é que muda todo o contexto. E nessa minha lida aí, em que hoje eu sou advogado, né? Trabalho aqui em Dias Dávila, sou advogado na área criminal, principalmente a área que eu gosto. E um dos motivos que me levou a ser da área criminal foi um texto que fala, acho que em Hebreus, salvo engano, acho que em Hebreus, que diz assim: olhar para os presos como se preso estivesse com eles. E eu fico imaginando que o preso, ele não só está preso, não é quando a Bíblia fala o preso, não fala, não discrimina o preso, né? O preso que matou, o preso que roubou, o preso que fez, o que aconteceu. Não, é quem estiver preso. E isso me chamou a atenção. E eu resolvi, um dos motivos pelo qual eu trabalho na área criminal é essa, né? Outra coisa é que nessa minha luta aí, nessa minha caminhada, eu sempre busquei um objetivo, né? E em um determinado momento, lá quando eu tinha 34 anos, 35 anos, 34 anos, eu decidi que se eu queria, eu ainda não tinha uma profissão definida. Eu tinha trabalhado em diversas áreas, mas ainda não tinha uma profissão definida. E aí eu disse, eu vou ser
advogado, a partir de um e-mail que eu recebi. Eu disse, não, eu vou ser advogado. E isso aí eu fiz, fui me matricular e tal, tentei algumas vezes fazer vestibular, né, que antes era vestibular, tentei algumas vezes, tal, até que passei. E de lá para cá não foi fácil, né? Deus disse assim, tudo bem, meu servo. Aí botou uma frasezinha embaixo, mas não vai ser fácil. E não foi. Um curso que ele dura cerca de 5 anos, né? Com estágio e tudo. São 5 anos para se formar. Mais o período de tirar a OAB e tal, aquela coisa toda. O meu durou mais de 10, né? Porque Deus resolveu dizer que não iria ser fácil. E aí, mas eu nunca desisti. Eu nunca desisti de entender que o que Deus tinha para mim não seria fácil, porque nunca foi. E eu já tive uma pessoa, uma amiga minha, né, que ela disse assim para mim, impressionante, Paulo, como... Ela foi minha chefe, inclusive. Ela disse, impressionante, Paulo, como as coisas para você nunca são fáceis. E nunca foram, né? Em nenhum aspecto, nenhuma situação, sempre com muita luta. E essa questão de ser advogado, essa decisão minha, ela me trouxe alguns conflitos. Conflitos que eu não quero atribuir o fato de eu querer ser advogado ter entrado nesses conflitos. Não. Foi um caminhar, né? Foi um costurar da minha vida, né? A costureira, quando ela vai fazer a roupa, ela primeiro faz um alinhavo, para depois vir com a costura final. O meu já começa com a costura final, né? Então, ele começa e vai, e é aquele caminho ali. Então, eu passei muitas dificuldades na vida em relação às decisões que eu tomei. Mas, fato é que eu nunca desisti. Passei dificuldade financeira, nós comíamos, eu, minha mulher e meus filhos, no período que estávamos no Rio de Janeiro. No período que estávamos no Rio de Janeiro, comíamos muitas das vezes, porque a igreja nos dava alimento, né? Não era só a Assembleia de Deus, mas o pessoal do Verbo da Vida, que tem aquele estudo, aquele curso teológico Rema, o pessoal nos... Tem um cachorro ali, né? O pessoal, as pessoas lá nos ajudavam, e não foi fácil. Foi um período de desemprego, alguns momentos da minha vida eu tentei, eu busquei, né, resposta em relação a essas coisas, busquei resposta e não, em algumas vezes eu não tinha resposta. Amigos meus da igreja, né, irmãos, teve um, na verdade, que olhou para mim em particular, e ele me disse, Paulo, você não tem nenhum pecado escondido, não, que não está sendo revelado? Por quê? Porque ele via que eu tentava de todas as formas, de todos os jeitos, fazer alguma coisa e as coisas simplesmente não aconteciam. Teve uma época que tinha uma febre aí do café Marita, não sei quem lembra, mas as pessoas vendiam aquele café, Kátia vendia esse café, e ia eu e ela para a internet vender esse café, né? Para ver se alguma coisa acontecia. E que era um bocado de testemunho de gente que vendeu, que viajou, que isso, não sei o que conseguiu, que enriqueceu, e aí ia eu e ela para a internet, no mesmo horário, tentar vender esse café. Em conversa, tal, não sei o que, não sei o que. Eu nunca vendi um. Eu ao lado dela, ela na ponta da mesa e eu na outra.
ela fazia as vendas e eu não conseguia vender. E não é porque mostrava o rosto, não é nada, não. Né? Mas aquilo ali me levava a pensar, a imaginar por que acontecia isso. Mas eu não reclamava. Aí até que uma vez a gente entra naqueles parafusos, né? Na hora que a gente dá parafuso, né? Parece que fica doido. E algumas vezes eu briguei com Deus. Né? Estou sendo bem sucinto, né? Bem sintético. Eu briguei com Deus e um dos momentos, não sei se eu já falei isso aqui, não sei se... Bom, se você já ouviu, vai ouvir de novo. Eu estava num lugar chamado, lá em Petrópolis, chamado Nas Nuvens, que literalmente ele fica nas nuvens, a altura, né, em relação ao nível do mar. Então, as nuvens, ela vem e quando ela chega em Petrópolis, a gente fica literalmente dentro das nuvens. E lá o pessoal pula de parapente, salta de parapente, de asa delta e tal. E só que ao final do dia, depois das 3 horas, não tem mais ninguém lá. E aí eu ia para lá, contemplar Deus, falar com Deus. E num dia desse, em nenhum desses momentos, eu estava lá contemplando Deus e comecei a brigar com Deus. Por quê? Né? Que ele me levou para Petrópolis, para ficar naquela dificuldade. Abri uma empresa, em um ano eu perdi mais de 100 mil reais na empresa, isso em 2011, em 2012. Hoje, 100 mil reais, acho que dá um tombo na minha vida bom, positivo. Né? E naquela época, há mais sei lá, 13 anos, há 13 anos eu perdi 100 mil reais. E eu comecei a questionar Deus, por que ele fez isso comigo? Por que ele permitiu que isso acontecesse e tal? E o céu estava azul, o céu estava azul, muito azul. E desse local, você vê o Rio de Janeiro, né? Você vê a Baixada Fluminense, você vê o Rio de Janeiro, aeroporto, do Galeão e tal. E lá no final, talvez uns 50 quilômetros ou 60, tinha uma nuvem. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Era por ali. Na verdade, era do tamanho de um dedo, que se eu botasse assim, meu dedo cobria. E eu comecei a questionar Deus essas situações. Por que Deus me levou para lá? Né? Se ele queria fazer isso comigo, por que ele queria fazer? Por que ele estava fazendo? Né? Se nada que eu estava fazendo estava dando certo, por que ele permitiu que eu ficasse lá? E aí eu comecei com esses porquês, né, com Deus. E eu não perguntei esses porquês e esses praquês. E nesse momento, em um desses momentos, eu disse a Deus assim, por que o Senhor não me leva? Eu desejava morrer. Porque vendo meus filhos tendo que ser alimentados por outras pessoas, por Miriam, por minha mãe, meu pai, minhas outras irmãs, que sempre mandavam algum dinheiro para mim. Por que eu teria, por que eu estava passando por aquilo? Eu disse a Deus assim, eu não tenho coragem de tirar minha vida, mas o Senhor tire ela de mim, né? E aí essa nuvem veio, parecendo coisa de filme, né? Mas foi verdade. E tempos depois essa nuvem estava sobre minha cabeça, né? Literalmente. Chovendo, começou a chover no Rio de Janeiro, começou a chover em Duque de Caxias. Eita, cachorro. Começou a chover no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Poucos tempos estava chovendo sobre minha cabeça. E com trovoadas e tal. E eu disse, eu não saio. Você vai me matar hoje aqui. Eu não vou sair daqui. E, irmãos, ali onde eu estava, talvez uns 20, 30 metros à minha direita, caiu um raio. Um raio que, hoje eu dou graças a Deus ter errado aquele raio, né? Eu digo que Deus, eu falo, errou, né? Brincadeira, lógico, que Deus não erra, mas eu digo, ainda bem que Deus errou aquele raio. Porque se aquele raio vem sobre mim, lógico, eu estaria morto. E
eu percebi o poder de Deus ali. Quando Deus ele quer movimentar a vida quando Deus quer chacoalhar a gente. E aí eu desci correndo aquilo lá e cheguei em casa assustado e falando com Kátia e tal, não sei o que, não sei o que. Ok. O homem que queria morrer começou a correr, quase eu não paro mais. Em outro momento, tá rindo, né, Cristina? Em outro momento, eu cheguei, estava no centro de Petrópolis, porque eu passei 10 anos lá, de altos e baixos, né? Momentos bons e momentos ruins. E um desses momentos, eu estava no meio da rua, conversando com Deus, brigando com Deus de novo, por causa de uma situação de um dinheiro que eu fui tirar no banco, não consegui e tal. E aí eu estava na praça, e aí eu comecei a falar com Deus. Porque tem uma coisa que eu posso ser muita coisa ruim, mas eu acho que uma coisa que Deus vai falar comigo, quando eu chegar lá na presença dele, eu acho que Deus vai olhar para mim, eu acho, né? Talvez seja uma pretensão minha. Ele vai dizer assim, Paulo, eu gostava da sua sinceridade. E eu sempre fui sincero, muito sincero com Deus. E com as demais pessoas que me rodeiam, né? E aí no meio da rua, eu estava no centro de Petrópolis, esperando o Kátia que vinha para tirar o dinheiro do banco. E tipo, mas Senhor, de novo, por que isso na minha vida? Por que eu de novo, né? Acho que Deus olhou assim, fez assim, ó, gente, com os anjos. Começou ele de novo lá, ó. Se prepara aí que vem coisa. E aí, por que o senhor não manda um pombo desse falar comigo? Se tem alguma coisa de errado, se o irmão tinha falado comigo, que eu deveria ter algum pecado escondido. Eu digo assim, se tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado, me disse. Manda um pombo desse falar comigo, um cachorro desse. Manda um anjo, aí eu olhava assim para cima dos prédios, manda um anjo aparecer ali naquele topo daquele prédio, falar comigo, que eu vou entender que foi o senhor. E acabou, eu vou entender, não vai ter mais problema, se o senhor disser assim, quer preparar de respirar, eu vou parar. Isso, gente, eu falando, eu verbalizando no meio da rua, como louco. Eu disse, se o senhor mandar eu parar de respirar, eu vou parar de respirar e acabou. Né? Mas eu preciso que o senhor me diga o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu estou fazendo de errado. Manda alguém e olhava assim para as pessoas, ninguém conhecido, tal. De repente veio eu vou usar o termo mendiga para vocês entenderem o contexto, né? Veio uma mendiga, atravessando a rua, segurando uma roupa, as calças dela, né? E ela veio, eu ali no meio da rua, nesse conflito, né, existencial, e aí ela parou ao meu lado, e disse assim, ó, sem olhar para mim, sem virar para mim, sem nada, só parou do meu lado e disse assim, não desista. E seguiu, sem olhar para mim de novo, seguiu, eu parei, olhei para trás assim, olhei para ela, fiquei olhando ela e ela seguiu cantando uma canção e foi embora. E nunca mais eu a vi. Eu pedi a Deus para ele mandar um anjo falar comigo. Eu digo a vocês, irmãos, eu vi um anjo do Senhor. O anjo do Senhor falou comigo. Porque a gente conhece as pessoas que estão, os mendigos das ruas, os cachorros da rua. Quando você frequenta muito um lugar, você começa a conhecer, saber quem são os mendigos, os cachorros, quem pede no sinal. A gente conhece todo mundo. E aquela mulher eu nunca vi, né? Era uma mulher alta, branca, cabelos loiros, mendiga. E ela falou isso para mim, não desista. E aí eu entendi que o que Deus tem para mim, aí eu parei de brigar com Deus, viu, irmãos? Aí eu disse, aí a Kátia, quando chegou lá, eu estava quase que de joelhos no meio da rua, chorando, né? E agradecendo a Deus e contei, testemunhei para ela e testemunho isso. E não foi fácil, minha vida não está sendo fácil, ainda não está sendo fácil. Mas uma coisa eu digo, eu não desisto, né? Eu não desisto. Algumas pessoas pediram para eu desistir do que eu estava fazendo, mas eu não desisto. Hoje eu tenho projetos
É uma coisa até chata de se falar agora, mas eu tinha projetos na área teológica, né? Em relação a ministérios e tal. Tinha, mas eu sei quais são. Não, eu digo que eu tinha porque eu não, não visualizo mais eles. E tem projetos profissionais também. E eu fico, aí eu volto na história lá atrás, que eu vejo todo mundo fazendo e tal. E eu estou tentando fazer um trabalho na minha área profissional envolvendo mídia, né? E já contratei um estúdio para fazer vídeo e tal. E aí eu fico pensando assim, e se não der certo de novo, né? E aí, por último, mas esse se não der certo é só por causa das experiências que eu já tive. Mas eu sei que todos, se não der certo isso, alguma coisa Deus vai fazer para resolver. Já são 6 horas, viu? Mas eu só quero falar mais essa coisinha aqui. É rápido, né? É... É... Eu falei para vocês que eu tirei um caroço daqui, né? E na perna, ó, a perna lá embaixo, na, aqui do antebraço e da coxa esquerda. E a biópsia que foi feita deu maligno. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre isso. A biópsia que foi feita deu maligno. Neoplasia celular nenhuma, outro não sei o que lá, maligno na perna e tal. E aí ontem eu fui, aí fiz o processo de encaminhamento e tal, e ontem eu tive minha primeira triagem lá na Aristide Maltês. E aí a enfermeira que fez a triagem, ela pegou o resultado, ligou para o médico e disse, doutor Tiago, tem um resultado aqui assim, assim, assim. Ele pediu para ela ler, aí ele disse assim para ela, pelo que eu entendi, né? Não, isso aí não é câncer, pode entregar o resultado para ele. Aí ela pegou o resultado, colocou assim na minha frente. Ela fez, pode guardar isso aí, que isso aí não é câncer, não. Aí eu, que lindo! Aí ela fez, lindo mesmo, né? Eu disse, muito lindo. Aí eu disse, e o da perna também não vai dar, né? Porque o da perna eu ainda não tenho o resultado. Eu vou pegar essa semana, tal. Na quarta-feira tem outra consulta lá. Mas é isso, irmãos. Eu acho que a confiança que nós temos que ter em Deus, ela, quando a gente fala assim, a fé é a certeza de coisas que a gente não vê e tal, é isso, né? Em momento nenhum, Miriam tá aí, sabe? Em momento nenhum eu questionei porque apareceu isso, porque a biópsia deu maligno, porque porque vai ser assim, porque vai ser assado. Não, porque se eu vou ter que fazer fisioterapia, quimioterapia, radioterapia, no momento nenhum, se eu vou ficar careca, se eu não vou, jamais eu questionei isso. A única coisa que eu falei é que, independente de qualquer coisa, se for ou se Deus disser que não é, Ele é Deus na minha vida sempre, né? E é isso, irmãos. Eu jamais, não tem como eu falar de minha vida em 20 minutos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, independente do que seja a sua vida, de que seja o seu trabalho, independente do que seja o seu propósito, né? Que temos que entender que nós temos um propósito em nossas vidas nessa terra. E pelo que você está passando, o que vai passar, o que já passou, Deus é Deus. E Deus, ele sabe, e Deus, ele é Deus, ele é um Deus para mim, ele é um Deus para Helder, ele é um Deus para o pastor, ele é um Deus para Miriam, ele é um Deus para a Kátia, ele é um Deus diferente para cada um de nós. Por quê? Porque ele conhece as dificuldades minhas, ele conhece as suas dificuldades, ele sabe onde te dói, onde te ataca, onde te machuca, ele sabe onde você pode aguentar. Você pode estar na mesma caminhada que eu, de mãos dadas, eu não aguentar caminhar mais e você seguir viagem, né? E Deus, ele contempla os nossos sentimentos, as nossas vontades, as nossas dificuldades principalmente, tá bom? Então, como disse o anjo para mim lá atrás, e como Deus errou o raio, né, sobre mim,
eu quero dizer a vocês também, não desistam. Amém? É isso. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Paulinho, essa hora é a hora mais Importante. difícil para a gente aqui, né? Que Ou, é cortar vocês falarem, né? Porque a gente ficaria aqui tomando um café, sabendo a experiência de vocês. Isso aqui, cara, é uma provocação para a gente conhecer vocês, né? Aqui é uma provocação para a gente fazer essa análise do alto. Não é autoanálise, é análise do alto. O que você fez aqui é o que está no meu coração. Que nós consigamos parar um momento nessa correria do nosso dia a dia e observar o agir de Deus em nossa vida. Não que a gente não faça, mas que a gente tenha momentos como esse, em que você para e faz aquela fita cassete, passa a canetinha assim, né, para você voltar. Poxa, cadê? Aquele dia que eu tava lá em cima do monte lá, que eu pedi, aquele da mendiga. Você não fica lembrando isso o tempo todo. Duvido alguém ficar lembrando todo dia. Eu briguei com Deus aquele dia. Não faz. São momentos como esse que a gente para, que busca o apoio de Deus, que a gente consegue ver o agir de Deus em nossas vidas, né? E a gente, Paulinho, é muito feliz pelo poder e o dom de poder orar por sua vida, né? E eu dividi aqui 4 pessoas para orar em aspectos específicos, tá certo? Então, eu quero que o pastor Carlos ore pelos seus projetos no reino, para que Deus volte a falar contigo nesse momento, e essa represa de conhecimento não pode ficar fechada, essas comportas precisam ser abertas. Alex Naldo vai orar pelos seus projetos profissionais, Cristina vai orar pela sua saúde, e Roberta vai orar pela sua família, tá joia? A gente vai fazer uma oração breve, porque a gente tem um outro projeto agora, né, de continuarmos lendo, inclusive ler o capítulo 38 que você falou aí, de Jó, a gente finaliza hoje. Então, assim, a gente é muito grato pela sua presença em nosso meio, a gente é muito grato pela referência que você tem para nós, né, de um pilar, assim, masculino forte. A gente precisa de homens fortes, a gente precisa ter referência de homens fortes. Por isso, Paulo, não fique na caverna. Bom, o que você está fazendo aí, Paulo? Tá joia? Pode começar, pastor Carlos. Pastor Carlos, Alex Naldo, Cristina e Roberta. Amém, Senhor. Bondoso Deus, somos gratos ao Senhor por esse amanhecer, esse novo dia. Eu ouvi nesse instante, ó Deus, como todos nós ouvimos o relato, o testemunho do irmão Paulo. Ele colocou diante do Senhor alguns projetos pessoais, profissionais, ministeriais. E no percurso da vida, ó Deus, isso foi arquivado no coração dele, mas não no teu coração, Senhor. Nós pedimos nesse instante, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê todas as condições possíveis para que o teu filho, ó Deus, realize esses projetos que ele fez, ó Deus, planos em nome do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor dê todas as condições, que o Senhor também faça com que surja novamente, ó Deus, o desejo, a vontade, o querer de realizar tudo que ele colocou diante do Senhor. Ele é teu servo. Ele é filho, ó Deus, de tua serva, de teu servo. Meu Deus, muito obrigado pela vida do irmão Paulo. E pedimos nesse instante, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor é o dono da nossa vida e do nosso destino, que o Senhor use ele, ó Deus, para que o teu propósito, não o propósito dele, seja cumprido. A nossa oração nesta manhã é te agradecendo pela vida e pelo ar que respiramos e pela oportunidade de estar orando pelo teu filho no nome do Senhor Jesus. Amém. Alex Naldo. Senhor Deus, o Senhor, muito obrigado, Senhor, por estar num grupo de testemunho do Senhor, Deus. Senhor, que eu te peço agora, Pai, no nome do Senhor Jesus, que esse testemunho, Senhor, seja para curar ferida de pessoas, Deus.
Que essa boca, Jesus, seja para poder testemunhar e curar a vida de pessoas desanimadas, Senhor. Senhor, todo mundo, Pai, inclusive o seu servo, Jesus, ele tem um projeto. E esse projeto, Senhor, vem do coração do Senhor, Deus. E eu te peço, Jesus, no nome de Jesus, que todo projeto profissional, Jesus, venha arder, venha queimar, venha incendiar, Pai, o coração dele, Senhor. Jesus tem projeto que não necessariamente precisa de dinheiro, Senhor, precisa de atitude, Senhor. Pai, eu te peço que venha ânimo, que venha certeza, que venha legitimidade, que venha verdade, Senhor. Que o Senhor, Pai, indique pessoas, que ele se conecte com pessoas, Jesus. Que essas pessoas vão falar, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo, Senhor? Senhor, Noé não tinha nenhuma noção de fazer a arca, Deus. Deus, eu tenho pensado tanto sobre isso, Senhor. Como um homem daquele, Pai, não tinha noção de fazer a arca, e o Senhor, Pai, deu todo o projeto para fazer a arca. E assim eu te peço, Senhor, dar todo o projeto, todo o iniciamento, Senhor, do projeto profissional, Senhor. Pai, eu não sei se ele está na área certa, eu não sei se ele vai fazer uma outra área, eu não sei o que está esquecido, eu não sei o que está parado, mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o projeto que está no coração dele seja o do Senhor, Deus. Pai, coloque pessoas, ele tenha, Pai, necessidade de começar a caminhar, Pai. Que tire todo o desânimo, toda descrença, todas as pessoas que falam que não vai dar certo, tudo que possa impedir, Pai, da mente dele, do coração dele, Senhor, que caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Que os projetos, Pai, que a vida dele, a família dele, Pai, seja família, Pai, de testemunho, Senhor, de projetos profissionais, Senhor. Que a casa dele seja, Pai, enchida, Pai, no poder da tua glória, Senhor. Que seja enchida, Senhor, no nome de Jesus, com bênçãos, com positivações, Senhor, do Senhor, porque o Senhor, Pai, traz paz. Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Senhor. Amém. E o Senhor, Pai, não acaba o projeto. Amém. O Senhor não desiste de pessoas, o Senhor não desiste de projetos, Senhor. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, venha, Pai, venha contemplar o coração do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cristina, saúde, e Roberta, família. Deus amado, Deus eterno, gratidão a Ti, Senhor, por este momento, por estar aqui com meus irmãos, especialmente Teu filho amado, Paulo, a quem nós tanto amamos, mas sei que Tu amas muito mais que nós a Ele. Meu Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, por ter ouvido dele hoje, assim como no dia em que ele deu aquele testemunho de um resultado daquele exame, que nós desde então entregamos a Ti a vida de Paulo, porque Tu és o dono da vida, meu Deus. Estamos aqui, meu coração está feliz por ouvir dele esse resultado desse diagnóstico, porque eu sei que Tu, Senhor, Tu podes mudar diagnóstico. Tu és, Senhor, o médico dos médicos. Meu Senhor Jesus, muita gratidão, mas eu quero interceder, Senhor. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado, toca na vida de Paulo por completo, da cabeça até os pés. Tu formaste ele desde o ventre da mãe dele, Senhor. Ele foi um escolhido. Guarda, protege, livra, dá perfeita saúde para que ele possa, Senhor, através da saúde, desenvolver. Porque nós sabemos que quando nós estamos afetados na saúde, talvez dá uma parada, uma freada, mas em nome de Jesus, já caiu por terra esse diagnóstico negativo. E que nesse resultado agora, que Paulo venha ter, assim, novas forças, meu Senhor, para encarar e de cabeça erguida, no Teu nome, Jesus,
enfrentar e ir à frente, como ele falou mesmo, de um testemunho aí que tu usaste uma pessoa para falar, não desistir. Então a palavra é essa, contigo não há desistência, meu Deus, não há desistência. Restabelece todo e qualquer problema que ele venha ter de saúde, qualquer um, Senhor, do mais simples ou o mais complexo, porque nós cremos no médico dos médicos, teu filho amado Jesus Cristo. Eu oro e te agradeço, em nome dele. Amém. Soberano Deus, santo e eterno e maravilhoso, Deus da glória, Pai da eternidade, príncipe da paz, brilhante estrela da manhã. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador, a quem confiamos, o único que pode todas as coisas e quem hoje chamou pelo nosso nome. Muitos, Senhor Deus, foram gerados, mas não vieram a nascer. Muitos nasceram, mas não tiveram nenhum dia de vida. Hoje estamos aqui, cada um com as suas idades, e tendo o privilégio de dizer que te amamos. E assim clamamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, nós te apresentamos a família, não tão somente Paulo, Kátia, seus filhos e sua netinha, graças a Deus, o Senhor já contemplou aos seus olhos. O Senhor lhe deu a graça de poder ver uma nova geração. Te apresentamos, Senhor Deus, sim, a sua família, que o Senhor continua, Pai, colocando no seu coração, no coração de Kátia, a alegria de estar contigo e de saber quem é o Senhor. Mas te pedimos também, Senhor Deus, por a família de cada um que aqui está. Que o Senhor venha, Pai, no coração, atendendo o desejo do teu coração nos nossos corações, cuidando, Senhor Deus, dos nossos filhos, da nossa casa, dos maridos e das mulheres, dos homens e das mulheres, de todos o quanto, Senhor Deus, fazem parte desta casa e desta família. Sejam tios, sejam avós, sejam filhos, netos, primos, sejam filhos de coração, sejam filhos do ventre. Que o Senhor esteja, meu Deus, cuidando e protegendo e livrando do mal, do homem mau, da aparência do mal, sustentando, Senhor, nos teus caminhos, guardando, suprindo as necessidades, dando, Senhor Deus, firmando os passos no caminhar. E todas as coisas que venham passar, Senhor, que seja para a tua honra e tua glória. E em tudo a gente possa tirar um aprendizado. Nos estudos, no trabalho, sustenta, Senhor Deus, a família, porque nós sabemos e temos a consciência que esse é o nosso primeiro ministério. Amém. E sabemos também, Senhor Deus, que é muito mais difícil estar dentro da nossa casa dando testemunho e sendo, Senhor, pessoas boas do que na rua, porque quem mais está perto de nós é quem nos fere, assim como nós. Quem mais estamos perto, que amamos, é quem ferimos. Dar-nos, ó Deus, mais sabedoria para lidar com a nossa família. Dar-nos, Senhor Deus, cada dia mais amor para sermos melhores com quem amamos e com quem estamos perto. Sabemos que pessoas ferem pessoas, mas também sabemos que pessoas curam pessoas. Portanto, Senhor Deus, eu te peço nesta hora, usa-nos como instrumento para curar pessoas que estão perto de nós. Essa é a minha oração nesta manhã. Te peço que continua conosco e usa-nos como tu queres, porque tu és o nosso Deus e nós nos colocamos em tuas mãos como instrumentos. Obrigado, Senhor. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu só não posso abrir